Som, 1, 2. Bom dia, meus irmãos. Deus abençoe a todos. É um prazer ter aqui os visitantes também com a gente na nossa igreja. Quero lembrar os irmãos que nós estamos e damos continuidade à nossa série sobre o Antigo Testamento e os últimos tempos. Hoje, particularmente, nós vamos tratar do tema A Guerra de Gog e Magog. Por mais que o título pareça enigmático, vocês verão que ele faz muito sentido. Abra sua Bíblia, Profeta Ezequiel, capítulo 38. Lembrando, irmãos, que esse tema, o tema da batalha de Gog e Magog, ele cobre o capítulo 38 inteiro de Ezequiel e o capítulo 39 inteiro. Mas eu vou ler um texto de referência, um pequeno bloco de referência, mas você pode manter sua Bíblia aberta aí durante o sermão nesses dois capítulos, porque nós vamos trabalhar alguns versos. Por enquanto, só vamos ler capítulo 38 do profeta Ezequiel, versículo 17, e iremos aí até o verso 23. Então, repito que nós estamos aqui tratando dos dois capítulos inteiros, 38 e 39. Só vou ler esse texto para você ter uma referência de leitura, mas nós vamos ler outros versos dentro desses dois capítulos. Ezequiel 38, 17 diz assim: Assim diz o Senhor Deus, por acaso você não é aquele de quem falei nos tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram durante anos que eu faria com que você viesse e atacasse o meu povo? Naquele dia, quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso, pois no meu zelo e no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na casa de Israel. Os peixes do mar, as aves dos céus, os animais selvagens, todos os animais que rastejam sobre a terra e todas as pessoas que estão sobre a face da terra tremerão diante de mim. Os montes virão abaixo, os rochedos se desfarão e todas as muralhas desabarão. Convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra o seu próximo. Eu o castigarei com peste e derramamento de sangue. Farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo, enxofre sobre ele e sobre as suas tropas e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim, revelarei a minha grandeza e a minha santidade e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. Ore e peça a Deus graça. Pai, nós estamos aqui hoje juntos como povo de Deus. Essa é a igreja batizada, é a comunidade eleita de Jesus. É o povo que foi chamado pela graça, pecadores, sim, arrependidos, sim, mas pela graça transformados em filhos e filhas de Deus, chamados para a santificação, para a pureza, selados para o dia da ressurreição. Pedimos que o Senhor nos conduza ao longo dessa palavra numa disposição de acolhimento da Tua vontade. Que o Senhor fale conosco como por profecia, ó Pai. Que o Senhor não leve em consideração a nossa vulnerabilidade, a nossa pobreza. Ao contrário, estamos aqui hoje absolutamente dependentes de Ti. Que o Senhor também me ajude a não atrapalhar a Tua palavra, mas que ela seja comunicada em profunda e total dependência do Teu Espírito. Oh, Pai, que o Senhor nos encha da Tua graça hoje. Que o Senhor habilite o nosso coração. Fala conosco, fala com a Tua igreja. Acende em nós, ó Pai, a fé, a disposição de crer, de confiar, de esperar confiantemente em um Deus que dá conta da história. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, voltamos ao profeta Ezequiel. Você sabe, há alguns domingos atrás eu preguei aqui sobre Ezequiel 37, onde falamos da visão do profeta sobre o vale de ossos secos. E aqui estamos lidando com o capítulo seguinte daquela visão. Sim, irmãos, no capítulo 37, o capítulo anterior, nós vimos aquela imagem maravilhosa e ao mesmo tempo aterradora, em que Deus, numa visão, ou num sonho que era uma visão, Deus mostra ao profeta Ezequiel, e lembrando que Ezequiel é um dos profetas do exílio, ele, como Daniel, é um profeta que profetiza na Babilônia, junto ao rio Quebar. Essa é a descrição dele no início da sua profecia. Um livro extenso,
que se estende aí a 40 e poucos capítulos, 45 capítulos, uma grande profecia. E aí nós vimos ali, depois daquela visão, interpretamos juntos aquela visão, em que Deus ali pré-anuncia os seus planos para restaurar o seu povo, um povo que estava árido como ossos secos, um povo que vivia a mortandade do exílio, e ali o profeta profetiza o Espírito, os ossos são reunidos, os ossos recebem carne, tendões, músculos, se transformam num grande exército, e ali Deus sinaliza uma grande renovação, ou uma grande ressurreição do seu povo. E lá no final da profecia do capítulo 37, depois dessa visão extraordinária, no verso 24, isso aqui é muito importante, o profeta prevê Deus estabelecendo o retorno do seu rei. E o texto chama o meu servo Davi. Veja aí, Ezequiel 37, verso 24. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. E é evidente que o profeta não está vendo aqui a reencarnação de Davi, viu, gente? Não, o profeta está aqui vislumbrando o retorno do Messias, que evidentemente é o filho de Davi, que Deus prometeu em aliança a Davi, lá em 2 Samuel 7, quando Deus entrou num pacto com o rei Davi e disse que Deus destinaria um descendente dele, que se assentaria no seu trono para sempre. E essa palavra para sempre é importante, porque de acordo com a aliança de Deus com Davi, Deus lhe garantiu um descendente que seria imortalizado, daí a ênfase no para sempre. E Deus o cumpriu. Cumpriu quando ressuscitou o seu filho Jesus, que é o único filho de Davi que nós temos registro na história, que foi imortalizado. Logo, se ele foi imortalizado, ele é o inevitável herdeiro da promessa de Davi. Agora vejam, então Ezequiel vê a restauração do povo, a restauração da nação, uma ressurreição, e ele também assiste à exaltação e à entronização do herdeiro imortal de Davi. E logo, em seguida a essa série de visões, por incrível que pareça, a gente poderia esperar que, que bom, agora que tem um Davi eterno sentado no trono, nós vamos ter paz. Mas o que a gente vê no capítulo seguinte é a irrupção de um grande conflito, uma grande e derradeira guerra. Irmãos, atenção para isso. Eu sei que a gente vive aqui na era pós-Segunda Guerra Mundial, ok? Mas se você fizer um cálculo honesto, nós não tem muito tempo que nós experimentamos a maior tragédia em forma bélica, a maior guerra que a humanidade já testemunhou. Não tem muitas gerações. Meu pai, que é de 32, meu pai me contava, quando ele era criança, ele morava no centro do velho Rio de Janeiro, ele conta para mim que ele lembrava, ele com 10 anos de idade, ali mais ou menos 10, 11 anos, ele vendo as tropas da Força Expedicionária Brasileira marchando na Avenida Rio Branco, embarcando nos navios da Marinha Brasileira para ir para a Itália lutar contra as tropas nazistas. Não tem muito tempo que o mundo testemunhou uma guerra de escala e proporções mundiais jamais vista. Jamais visto. Gente, nunca num conflito bélico na história da humanidade morreram tantas pessoas como foi na Segunda Grande Guerra. Talvez você olhe para isso de forma abstrata, afinal de contas nós estamos aqui no Brasil, América do Sul, a gente olha para essas guerras, esses conflitos europeus, asiáticos, com muita distância, mas eu quero te lembrar que durante a Segunda Guerra, a costa brasileira foi visitada por submarinos nazistas que afundaram navios mercantes brasileiros, inclusive nós temos submarinos nazistas naufragados no Brasil. Então não é tão abstrato assim, ok? Não é um conflito tão abstrato assim. Irmãos, é importante destacar que o experimento da Segunda Grande Guerra, que não foi tão distante, é importante destacar, sinaliza que a qualquer momento um louco ou uma coalizão global pode ser organizada para mais um grande conflito de escala mundial. Guerras acontecem, estão acontecendo algumas nesse momento, mas a gente não sabe o potencial desses conflitos. Se você estudar a Primeira Guerra Mundial, como ela começou com conflitos regionais.
Eram etnias contra etnias, e aquilo foi criando uma reação em cadeia que escalou e virou um conflito em proporções globais. E a gente está aí diante de um cenário não muito diferente de outros conflitos internacionais. Vocês sabem disso, quem acompanha o noticiário, acompanha as notícias. De novo, a gente está diante de um cenário muito tenso, de incursões. Israel está prestes a abrir mais um fronte de batalha contra o Líbano, vocês estão acompanhando. Tem a guerra da Ucrânia e a Rússia também acontecendo nesse momento. Tensões da China com o Vietnã e o próprio Estados Unidos, a Rússia também em relação ao Ocidente. A gente não está vivendo um cenário, depois da pandemia, muito tranquilo em termos bélicos. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque essa profecia que nós acabamos de ler, pelo menos um trecho dela, é uma profecia sobre uma última e derradeira guerra mundial. Essa aqui é a última. Não vai ter nenhuma outra guerra depois dessa. E vocês vão ver como isso faz sentido. Essa guerra que nós acabamos de descrever é encabeçada por um personagem enigmático chamado Gog, rei de uma terra chamada Magog. Magog quer dizer literalmente terra de Gog, é meio redundante, né? É a terra que recebe o nome dele. E que é Magog? E o que é Gog? Nós não sabemos. Os historiadores, os intérpretes da Bíblia especulam em inúmeras coisas. Mas o que se sabe é que Magog é um reino em que tem um rei que ele convoca as nações para uma batalha última e final contra o povo de Deus. É a última marcha da humanidade, dessa vez uma coalizão global de expressa e explícita inimizade das nações contra, especificamente, vejam que coisa curiosa, o povo de Israel na terra. Essa é a última batalha, a última conspiração, e aqui vocês vão ver que Deus dá fim a essa última batalha de forma muito pessoal. Muito pessoal. Claro, você pode me dizer, mas qual a diferença da guerra de Gog e Magog para a guerra do Armagedon, que é uma outra grande batalha final descrita na Bíblia? Bom, a guerra do Armagedon vai ser a próxima mensagem dessa série. Vou falar sobre ela na próxima mensagem dessa série. Mas eu quero fazer aqui, pensar que eu estou fugindo da ordem cronológica, tá? Gog e Magog é uma guerra que acontece depois do Armagedon. Mas eu quero destacar Gog e Magog e tem uma razão de ser, depois na próxima mensagem você vai entender a razão. Mas vamos lá. Gente, no capítulo 38, verso 1, capítulo 38, verso 1 de Ezequiel, Ezequiel é ordenado por Deus a profetizar. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra Gog, da terra de Magog, príncipe de Ros, de Meseque e Tubal, e profetize contra ele. Então observe que depois da visão do Vale de Ossos Secos, depois da visão do Messias davídico, agora a imagem que o profeta tem é de uma ordem, expressa ordem divina contra um conspirador global. Um conspirador global. Você vai entender por que isso. No verso 3 é dito que Gog é rei de Magog, como eu descrevi, rei de Meseque e Tubal, daqui a pouco explico também esses termos, que conduz, ou melhor, é conduzido. Olha que ironia, um conspirador que parece ter planos muito eficientes, muito bem elaborados, mas no final, o verso 4 diz que é o próprio Deus que está conduzindo Gog e seus exércitos. No verso 4 diz: eu farei mudar de direção, porém anzóis em seu queixo e o levarei para longe. É Deus que está sendo a voz ativa aqui. Deus está dizendo: Gog, você está sob o meu comando e eu estou te conduzindo. É um rei poderoso, daqui a pouco nós vamos ver quem é ele, comandando uma nação poderosa e não apenas uma nação poderosa. Observe, o verso 3 Deus deixa claro que ele está contra Gog. Eis que eu estou contra você. Mas Gog, ele tem a seu serviço um grande exército. Verso 4, cavalos e cavaleiros, todos vestidos de armamento completo, grande multidão com escudos, todos empunhando a espada. A imagem é de fato de um grande exército poderoso, mas esse exército não é composto só pela terra de Magog, seja lá o que Magog seja. Ao contrário, nos versos 5 e 6 fica claro que esse exército é composto por membros de outras nações. E se você observar, as nações que são descritas aí nos versos 5 a 6, os persas, os etíopes, o reino de Puti, Gomer e Togarma. Vou explicar cada um deles. Quem são os persas? É uma descrição genérica, na linguagem profética, para o Oriente. A Pérsia ficava ao Oriente de Israel. Observe que então a descrição é que esse exército é composto por uma coalizão de nações orientais. Mas não apenas orientais, também nações do norte.
É como está descrito aí a expressão Gomer e Togarma. Para quem não se lembra, Gomer é um dos descendentes de Jafé. Quando Noé saiu da arca, não sei quantos lembram disso, ele saiu com os 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Todos nós aqui nesse recinto somos descendentes de algum desses 3, viu, gente? Ou você é semita, ou você é jafetita, ou você é camita, ou você é uma mistura desses 3. Mas todo mundo aqui descende desses 3, é a tábua das nações. E os descendentes de Jafé, pelo menos de acordo com a antropologia bíblica e complexos dados a respeito desses nomes, é bem provável que eles deram origem a grande parte do que a gente chama hoje de Europa e uma parte da Ásia Ocidental. Então aqui é uma descrição, evidentemente, de reinos que pertencem à região norte, na perspectiva de onde Ezequiel está recebendo essas profecias, ou pelo menos da perspectiva de Israel, não no caso a Babilônia. Mas de qualquer forma, nós temos a descrição dos persas ao oriente, temos a descrição de Gomer e Togarma ao norte, mas também temos a descrição dos etíopes e de Puti, você deve ter visto no seu texto aí. O que são os etíopes? Naturalmente, África. E Puti é Somália, equivalente a uma região ali. Somália é a África, abaixo, na parte baixa do rio Nilo. Então nós temos aqui um exército formado por membros do norte de Israel, do sul de Israel e do leste. Basicamente o que o profeta está dizendo é que o povo de Deus, Israel, está cercado. Cercado por inimigos. No ocidente, não há o que dizer, né, gente? Porque você tem o mar Mediterrâneo, então não tem nada ali do lado ocidental. Mas é um exército terrestre que vem do norte, vem do sul e vem também do oriente e do leste, cercando a nação de Israel. No verso 7, o Senhor faz uma convocação. Isso é curioso, porque a convocação é dirigida a esse exército maligno. E aí é um ponto que eu vou daqui a pouco falar sobre isso, é que na medida que os homens conspiram, existe uma conspiração divina por trás das conspirações dos homens. Isso é muito conveniente, né? Numa era de neurose coletiva por teorias da conspiração. Eu acho tão irônico quando eu vejo cristãos ficando entretidos com teorias da conspiração e acabam se perdendo no fato de que existe um Deus que conspira contra as conspirações. Ou um Deus que inclusive usa potenciais conspiração a favor dos seus planos, é o que nós veremos inclusive nessa profecia. E a ordem divina a Gog no verso 7 é explícita. Prepare-se, sim, esteja preparado, você e toda a multidão de povo que se reuniu a você. Então está evidente que o plano está desenhado, está montado. E no verso 8, esse povo é convocado para invadir a terra. Que terra não é planeta, não. O termo terra, no sentido hebraico aqui, Eretz. Eretz é especificamente uma descrição da terra de Israel. Quando a Bíblia fala de terra, planeta, ele usa outra expressão em hebraico, é olam. Não é o caso aqui no original hebraico. E aí o texto diz no verso 8, você será convocado. Você invadirá a terra, os territórios, que se recuperou da espada. Esse é um dado importante. É um dado importante. Por quê? Porque a descrição daqui para baixo é de que Israel está em paz. Israel está em paz, não tem mais exílio. Não tem mais o exílio da Babilônia. Israel não está numa terra estrangeira. Israel está na sua terra. E eles estão em paz. Eles estão em paz, os portões da cidade estão abertos, Jerusalém está tranquila, Jerusalém cumpriu o seu destino, virou a cidade da paz. Mas parece então que nós estamos testemunhando nessa profecia uma conspiração depois que a nação foi restaurada. Depois que o evento do Vale de Ossos Secos já aconteceu, depois que Davi assumiu a realeza e governa sobre os israelitas na terra, há uma guerra final, um último conflito. Uma última tensão, você invadirá a terra, olha, preste atenção, você invadirá a terra que se recuperou da espada. Que espada? Da outra profecia que eu já li aqui. Lembra que Deus disse que transformaria espadas em arados? Espadas em arados. Israel não está mais em conflito e nem tem razão para se defender. Mas houve uma conspiração final. Diz aí, cujo povo foi reunido dentre muitos povos sobre os montes de Israel, que por muito tempo estavam desolados. Então olha só como é que a desolação é uma memória do passado. A desolação e o exílio é uma memória do passado. Então um povo que está em paz, é um povo que está em governo, é um povo que está tranquilo, mas esse povo que foi tirado do meio dos povos, estão agora habitando em segurança. Mas o cenário é o cenário de um exército que se aproxima do povo que está em paz, como uma tempestade se aproxima. Verso 9.
Você subirá como uma tempestade e todas as tuas tropas e muitos povos virão com você. Ok? O povo de Deus está sendo sitiado e Gog tem um plano perverso. É o que está no verso 10. Esse rei iníquo, esse líder iníquo, esse homem sedento por poder, fazendo a última batalha da história da humanidade, gente. Isso aqui é muito grande. É o último conflito mundial da história da humanidade. No verso 10 ele tem planos muito bem desenhados. Muito bem desenhados. Naquele dia, o profeta prevê, o Deus revela ao profeta, certos pensamentos virão à sua mente e você conceberá um plano perverso. O plano é dividido em 3 etapas. Olha o desenho do plano de Gog. Primeiro uma invasão, depois um ataque e por último um grande saque. Esse era o desenho. No verso 11 diz, vou invadir a terra das aldeias sem muralhas. Por que diz das aldeias sem muralhas? Porque não há mais o que se defender. Israel está vivendo em tanta paz nesse momento que eles não veem a necessidade de defesa nenhuma. Um ataque repentino. Atacarei um povo pacífico, que vive em segurança, todos em cidades sem muralhas, sem ferrolho nos portões. Nem cadeado tinha mais nas portas, estava todo mundo tranquilo, e esse é o plano final. Vamos aproveitar que eles estão tranquilos, sossegados, vulneráveis, e agora nós vamos dar cabo definitivo a esse povo irritante. E no verso 12, é planejado um saque para levar o despojo. Claro, se você ver no verso 13, há uma pergunta retórica, né, se referindo aos mercadores de Tarsis. Não sei se você sabe, Tarsis é um nome bíblico para uma cidade enigmática, né? Mas a maioria dos intérpretes associam Tarsis a uma cidade que ficava ao sul da Espanha, um lugar muito estratégico em termos comerciais, evidentemente. A gente está falando aqui da saída do mar Mediterrâneo, né, conectando ao Oceano Atlântico. Quem dominasse, Tarsis dominava o comércio para fora do Mediterrâneo, inclusive a costa africana, Península Ibérica e, claro, o comércio marítimo também para o Oriente, para a Ásia. Então, Tarsis é uma cidade de comércio, e aí a pergunta retórica é como se os comerciantes de Tarsis estivessem ansiosos para receber os despojos dessa terra dominada por Gog, né, para poder justamente aquecer a economia global do mundo antigo. Verso 13, você veio para levar o despojo, para levar a prata e o ouro, para pegar o gado e os bens? É a pergunta da cidade de Tarsis. O cenário, então, é de uma batalha global, o cenário é de interesses econômicos globais. Que interessante, né? Uma profecia antiquíssima do período do exílio babilônico, com essas inquietações. E aí, no capítulo 38, ainda, verso 14 a 16, diz que Gog, é verdade, a gente percebe que Gog tem planos. Tem planos, ele tem conspirações, um plano muito bem desenhado, mas ao mesmo tempo parece que, na medida que Gog tem os seus planos, e o seu exército caminha para a execução desse plano, existe Deus que tem os seus planos sobre os planos, sua conspiração sobre as conspirações. E essa é a parte intrigante, porque a parte intrigante que a gente já viu nessa série, é que enquanto os homens fazem planos mirabolantes, que os homens aspiram poder, enquanto os homens estão lá executando seus projetos, suas conspirações, Deus está usando os poderosos como peças de xadrez num grande tabuleiro divino. Deus, no fim, está usando as disposições e as cobiças, os poderes, que a gente olha e parece que os homens são tão autônomos, tão pretensiosos, tão livres para fazer o que eles querem. No fim, eles fazem o que fazem porque Deus anda fazendo por meio deles. Por meio deles. E Gog subirá, é o que está escrito no verso 15. Ele subirá com muitos povos, montados a cavalos, uma grande multidão, um exército poderoso. E para onde eles estão indo? Verso 16. Você subirá contra o meu povo de Israel. Gente, é louco, porque a gente já viu Israel tomando tanta lenhada por causa de desobediência. Tantas intervenções divinas para disciplinar o povo e a sua desobediência ao longo de vários trechos proféticos e eventos históricos. E aí a gente olha e fala assim, nossa, o que Deus agora ainda vai fazer mais com esse povo? O povo já não está no exílio, o povo já está em casa, o povo já está em paz, um rei já está governando, mas dessa vez não. Dessa vez,
Os impérios deste mundo conspiram contra o povo, mas no fim o que Deus anda fazendo é uma grande armadilha. Deus montou uma grande armadilha. Uma grande armadilha para dar um golpe final e definitivo em todos os conspiradores desta era. Deus colocou o seu povo como uma isca para atrair as nações e golpeá-las definitivamente. De acordo com a profecia, Deus está dando fim à última das batalhas. Essa guerra é a última das guerras. E aqui Deus encerrará todos os conflitos. Acabou, gente. Aqui é o grande final. Aqui é Deus dizendo, acabou. Mas para isso ele monta um plano. E quem é a isca? O seu povo é a isca. No verso 16, nos últimos dias, é Deus quem está trazendo Gog e o seu exército. Nos últimos dias, trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam. Ah, então Deus tem um plano. O plano de Deus é ser conhecido entre as nações, usando Israel como isca, para que na vitória de Deus, e não é de Israel, porque Israel está desarmado. Nós estamos falando de uma era aqui em que Israel está desfrutando dos benefícios do governo messiânico, no que a gente chama de milênio, já descrevemos isso aqui. E agora, no final da era milenar, quando você achava assim, nós já estamos prontos para novos céus e nova terra, nova Jerusalém descer do céu, de repente existe uma última conspiração. E Deus usa o seu povo como isca. E Deus diz, olha, eu vou trazer vocês contra a minha terra. Para quê? Para que as nações me conheçam. Quando eu tiver revelado a minha santidade, que você, ó Gog, em você, ó Gog, diante das nações. Tudo bem, mas será que isso não era previsto? Certamente era previsto. É o que ele vai dizer, inclusive, no verso 17. O próprio Deus vai dizer pelo profeta. Olha, imagina, a retórica é o profeta se dirigindo a Gog. Você não é aquele de quem eu falei nos tempos antigos, por meio dos meus servos, os profetas de Israel. Veja que interessante, irmãos. A ideia aqui é que por mais que Gog conspire, por mais que os poderosos planejem, por mais que os poderosos elaborem suas artimanhas, no fim, não era nada de que os profetas não soubessem. Deus já tinha dado aos seus santos profetas nos tempos antigos, os profetas de Israel, que naqueles dias profetizaram durante anos, que ele faria com que você, Gog, viesse e atacasse o meu povo. E diante desse cenário de um povo acuado, sendo cercado, sitiado, desprovido de força para se defender, de repente, Deus não levanta um exército. Lá no Armagedon tem um exército divino. Nas outras guerras antigas de Israel, haviam exércitos, havia uma tentativa de resistência. Mas agora, meus irmãos, não tem exército. Então, quem luta contra Gog e as nações? Quem luta é a primeira vez que a gente tem um registro escatológico de que Deus deliberadamente sai em batalha contra os exércitos inimigos do seu povo. Deus assume essa guerra. No verso 18 diz que quando Gog vier contra a terra de Israel, diz o Senhor Deus, eu ficarei furioso. Você tem noção do que é um Deus furioso? O que é a fúria de Deus? Eu sei, nós cristãos damos muita ênfase na graça, na misericórdia, na compaixão de Deus, na generosidade de Deus, na sua bondade, no acolhimento de Deus, mas nós cristãos temos que aprender a apreciar a fúria de Deus. Nós temos que aprender a apreciar o juízo justo de Deus. Um Deus que é cercado das chamas da sua santidade. Um Deus que é zeloso, um Deus que é rigoroso na sua pureza. Não é uma fúria caprichosa, ok? Não é uma raiva por pura indignação, é um Deus que quando olha para as injustiças, as iniquidades, olha para as conspirações humanas, a cobiça, o pecado, esse Deus se enfurece. Até para te salvar, Ele te salvou segundo as exigências da sua lei, saiba disso. Porque Deus é claro, misericórdia também, mas Ele é justiça também. Não viaje, mas saiba que até o dia que Deus decidiu te amar, Ele teve que punir alguém para te amar. E quem Ele puniu?
o herdeiro de todas as coisas, o destinado, desejado das nações, aquele que era digno de estar no trono de Davi, assumiu o trono de Davi, aquele que foi destinado para ser o regente das nações, antes de galgar o trono, foi golpeado duramente pela justa ira do Pai. Ele sorveu cada gota do cálice da ira de Deus na sua cruz. Por quê? Para que Deus pudesse te reconciliar com Ele. Para que Deus pudesse te dar paz, graça, alegria, deleite, para que você conhecesse a face da misericórdia, do amor e da compaixão de Deus. Mas saiba que até para te amar, Ele te amou segundo o rigor da sua justiça. Eu não sei o que significa, mas a descrição do profeta daqui para frente é que Deus começa a manifestar a glória dele, não mais pela graça, não mais pela misericórdia, não mais pela cruz. Agora Deus vai manifestar a glória dele pela sua fúria. Jeremias capítulo 9, verso 24, diz que Deus ele é uma combinação de atributos. Você olha para Deus, você vai ver misericórdia, juízo e justiça. Hesed, mishpat e tzedek, em língua hebraica. Misericórdia é graça. Juízo é a retidão punitiva de Deus, é o tribunal de Deus, e a justiça é a ordem correta. Deus é misericórdia, juízo e justiça. Então, como Ele revela a sua grandeza entre as nações agora? Ele revela no zelo do fogo do seu furor, é o que está no verso 19. Pois no meu zelo, no fogo do meu furor, eu disse que naquele dia haverá um grande terremoto na terra. Você imagina isso? A fúria de Deus vai fazer um grande terremoto. Então Deus, vendo aquela conspiração global contra o seu povo, Ele agora não aciona um exército. Deus compra essa briga Ele mesmo. Ele assume essa responsabilidade. Deus se apresenta de forma bélica. Olha que coisa mais assombrosa. Terremoto, os peixes do mar, as aves do céu, os animais selvagens, todos os animais que rastejam sobre a terra, todas as pessoas que estão sobre a face da terra tremerão diante de mim. Você imagina um negócio desse? Todo mundo tremendo diante dele, os montes virão abaixo, os rochedos se desfarão, todas as muralhas desabarão por terra, convocarei a espada contra Gog em todos os meus montes, diz o Senhor Deus, a espada de cada um se voltará contra o seu próximo, eu o castigarei com peste e derramamento de sangue, farei cair chuva torrencial, grandes pedras de granizo, fogo e enxofre. A cena aqui é de um novo êxodo. É Deus derramando pragas sobre os inimigos do seu povo, como foi lá com Faraó e os egípcios. E é assim, verso 23, é assim que eu revelarei a minha grandeza e a minha santidade, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e vocês saberão que Ani Adonai, eu sou o Senhor. Irmãos, a gente precisa aprender a apreciar Deus também no seu furor. A apreciar Deus também na sua pureza, na sua majestade. A gente precisa, em alguma medida, também ser assombrado. Lembrar que o nosso acesso a Deus não é trivial. O nosso acesso a Deus se dá por um sacrifício que foi espantoso, glorioso, e que nos dá acesso privilegiado a um Deus zeloso. A um Deus zeloso, puríssimo, puríssimo. Um Deus que colocou profetas no chão, como Ezequiel, Daniel, João. Esses homens, quando viram a glória de Deus, caíram como mortos diante dele, consumidos de temor diante dele. Ok? Mas aí nós entramos no capítulo 39. E no capítulo 39 você tem uma espécie de espelhamento do capítulo 38 de Ezequiel. É importante destacar isso. Você vai ver alguns ecos do que está sendo descrito no capítulo 38, contudo, numa descrição mais detalhada. Olha aí no verso 2, no capítulo 39, uma repetição da narrativa de uma armadilha. Enquanto Gog conspira, Deus planeja coisas contra Gog. Farei mudar de direção, é o Senhor que fará Gog mudar de direção. E eu o conduzirei, eu o trarei aos montes de Israel. Deus mesmo desarmará o exército de Gog, no verso 3. Tirarei o arco de sua mão e farei cair as suas flechas.
E no verso 4 é previsto a queda desses exércitos. Nos montes de Israel você cairá. Você, todas as suas tropas e os povos que estão com você. E assim, versos 6 e 7, eles saberão de novo que Ani Adonai, eu sou o Senhor, e eu farei conhecido o meu santo nome no meio do meu povo de Israel, e nunca mais deixarei meu santo nome que ele seja profanado. Então as nações saberão que eu sou o Senhor, o santo, o Kodesh Israel, o santo de Israel. Bom, nós vimos na profecia de Isaías, algumas mensagens para trás, Deus transformando espadas em arado, que é um grande símbolo de uma paz messiânica milenar. Mas agora as armas não viram arado, elas viram lenha. É uma linguagem profética para descrever a obsolescência das armas diante do que Deus está prestes a fazer. Não há mais guerra a ser feita. Não há mais conflitos a serem travados. As armas viram lenha. Verso 9, os moradores da cidade de Israel sairão e farão fogo com as armas, queimando as couraças, os escudos, os arcos, as flechas, os porretes e as lanças. Todo o armamento virará lenha. É só isso, lenha. E você sabe, né? Ladrão que rouba ladrão. Verso 10, os saqueadores são saqueados. Saquearão aqueles que os saquearam, despojarão aqueles que os despojaram, diz o Senhor Deus. Aí é uma grande inversão na história. É uma grande inversão da narrativa. O povo que conspira, no final, era plano da conspiração divina. O povo que planeja o mal, no final, é um povo que faz parte do plano de Deus para a sua glória. Que história irônica. Que história assombrosa. E diz aí o texto que naquele dia o Senhor dará a Gog um lugar de sepultura em Israel. Então ali vai ter um grande cemitério para os conspiradores e um grande banquete. Deus convoca as aves do céu, os animais silvestres, para comer a carne e o sangue dos inimigos do seu povo. E aí o texto termina, a profecia termina no verso 21, com uma descrição muito impressionante. Vejam aí, 39, verso 21. Nesse dia, manifestarei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo que eu tiver executado, e a minha mão que eu tiver posto sobre elas. Desse dia em diante, a casa de Israel saberá que eu sou o Senhor, seu Deus. Em específico, observe que os versos 23 a 24, apesar do exílio, no verso 25 é dito assim, diz o Senhor, agora eu restaurarei a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome, quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os atemorize. Eu brinquei aqui com a gente sentar debaixo da figueira. Um dia Deus vai te fazer sentar debaixo da figueira e nada vai te importunar, nada, nem formiga vai te picar, abelha não vai te picar, você pode ficar sossegado debaixo de um pé de figueira. E eu falei, o que é isso? Isso é o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é ter casa bacana, é ter carro bacana, o reino de Deus é ter avião bacana, o reino de Deus é tirar foto em Orlando, né? O reino de Deus é você... O que o reino de Deus é? O reino de Deus é sentar debaixo de uma figueira e ninguém te encher a paciência. Não é? Isso é o reino de Deus. O reino de Deus é você sentar debaixo de um pé de uma figueira e ficar em paz. Não tem inferno dentro de você. Não tem um inferno consumindo tudo dentro de você. Gente, o inferno, quando tem muitos que falam assim, eu tenho medo de ir para o inferno. Fique tranquilo, quem tem medo de ir para o inferno, já está queimando no inferno. O inferno começa a queimar dentro da alma humana. A ira de Deus se manifesta nos homens quando Deus entrega os homens às suas paixões infames. É quando Deus olha para o ser humano e diz, seja feita a sua vontade. Isso já é o inferno queimando. Isso já é essa fome que o ser humano tem, que se transborda e se traduz em cobiça sexual, em desejo de transar com o mundo e um imundo. Né? Esse desejo de entregar o corpo para ser consumido pelo outro, você consome o corpo do outro. Essa cobiça por dinheiro, por popularidade, por fama, por reconhecimento, por aplauso, para a titia, a mamãe, o papai, o vovô dizer para você, que eu tenho orgulho de você. Essa ambição, essa cobiça inquieta que está no coração humano, por status, por aplauso, por fama, por desejo, essa inquietação, isso é o inferno queimando. É o inferno queimando. Porque o contrário do inferno é o quê? Sentar debaixo de uma figueira e ficar quieto.
e dizer, está tudo bem. Acordar de manhã, olhar para o mundo e dizer, está tudo bem. Eu estou satisfeito, eu estou grato, eu estou pleno, eu estou plena. Não preciso de nada, só a não ser Deus, porque eu tenho Deus, eu tenho todas as coisas. Você não é o jovem rico que desiste de entregar tudo, porque acha que o tudo é alguma coisa. Você é Zaqueu, que entrega tudo, porque quando encontrou Cristo, tudo se tornou nada. E isso muda todas as coisas. Muda todas as coisas. De acordo com Tiago, o apóstolo, o que faz as guerras? Nós estamos falando de guerra aqui. O que faz as guerras? A cobiça do coração. A cobiça do coração. E Deus encerrar a história detonando com a última guerra global é um golpe final de Deus sobre a cobiça. É Deus dizendo, acabou. Acabou. Olha o que está aí no final do texto, veja aí verso 28. Saberão que eu sou o Senhor seu Deus quando virem que eu os enviei para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra. Eu já falei sobre isso, irmãos. O drama de Israel ir para o exílio e voltar do exílio é o drama de Adão que foi expulso do jardim e volta para o jardim. O exílio de Adão e Eva se desdobra no exílio de Israel. A restauração de Adão e Eva é o retorno de Israel do exílio para a sua terra. Então, o fim do exílio de Israel é o fim do exílio da humanidade. Nunca mais esconderei deles o meu rosto, verso 29, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. A gente fala aqui sobre o reino de Deus, que o reino de Deus ele é um já, mas ainda não. Eu sei que quando a gente fala sobre o reino de Deus, quando a gente prega sobre o reino de Deus, quando a gente fala sobre o mundo vindouro, a ressurreição e os bens que aguardam todo cristão, você pode ter a tentação secular de achar que isso é um mito, uma utopia, que isso é uma grande história para consolar a gente das nossas perturbações seculares e por aí vai. Mas eu quero te desafiar a olhar numa outra perspectiva. A linguagem do reino de Deus, gente, significa que nesse momento, exatamente nesse momento, Jesus foi coroado rei. Ele é rei. Ele é regente. Foi como ele apareceu para os discípulos depois da ressurreição. Isso não é trivial. Jesus diz, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Reino. Nós temos um rei. A descrição da escatologia, da doutrina do final dos tempos, sobre o reino de Deus, é que o reino de Deus é um fato. Ele é uma realidade. Aí, mas como assim? Eu estou vivendo aqui, o cara está ali, rouba no sinal, o outro corrompe, o presidente não sei o quê, a conspiração, um golpe na Bolívia, guerra de Israel. Como é que eu posso? Você pode dizer que Cristo reina? Ele reina. Ele reina, esse é um dado, esse é um fato, a humanidade não sabe, mas ele reina. É o já, mas ainda não. É como se nós vivêssemos sob uma cortina. E por trás dessa cortina tem um mundo pronto. Por trás dessa cortina tem uma realidade consumada. Por trás dessa cortina tem um Cristo entronizado, uma terra justa, toda violência suspensa, toda contradição vencida, toda pobreza superada, toda doença superada, toda melancolia superada, os olhos enxugados de todo o rosto, preste atenção, mas do lado de cada cortina a gente ainda vive as contradições. Mas quem nós somos? Nós somos o povo que anuncia o evangelho do reino de Deus. O que nós anunciamos? Anunciamos o que está atrás da cortina. Nós anunciamos e convidamos pessoas para desfrutarem agora os sinais do que está por trás da cortina. Mas um dia, que a Bíblia chama de parousia, a vinda do Senhor, que também pode ser interpretado como a revelação do Senhor, um dia Deus vai revelar. Um dia Deus vai levantar esse lençol e vai mostrar o mundo real. E quando Ele mostrar o mundo real, quando Ele mostrar a sua realeza, quando Ele revelar que a sua autoridade, os que estiverem apegados a esse lado da cortina, vão sucumbir junto com esse lado da cortina. Mas quem abraçou a esperança do que está do outro lado da cortina, vai desfrutar, como Jesus disse, vinde filhinhos benditos e tomai por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Olha que coisa extraordinária. Onde está a sua fé? Onde está a sua confiança? Onde você ancora a sua vida? Você opera desse lado da cortina como se isso fosse toda a realidade? Ou você opera a partir do que Cristo realizou na sua cruz e na sua ressurreição?
E o que ele realizou? A vitória definitiva sobre o pecado, a morte, o mal. Por isso que o texto diz que ele expôs príncipes, potestades ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. Jesus já travou uma guerra cósmica contra o diabo e as suas hostes. Por isso, irmãos, quando um cristão ora para uma pessoa possessa por espírito imundo, por isso que quando um cristão ora por um enfermo, não subestime uma oração. Alguns eventos podem acontecer numa oração como essa. E por que os demônios temem e tremem com a oração de um cristão? Eu já falei sobre isso aqui. Eles temem e tremem porque eles sabem quem já venceu do outro lado. Eles temem e tremem porque eles sabem quem é o rei. É verdade que a humanidade não o reconhece, mas aqueles que usam as autoridades já tremem e temem. Por isso que quando um cristão ora aqui, ele não ora em nome dos fenômenos históricos. Ele ora em nome daquele que já venceu a história. Por isso que quando você ora por um doente, e se fizer isso com fé e confiança em Jesus, Deus pode, pela sua graça soberana, fazer um coxo andar, um cego ver, um paralítico saltar. Deus pode fazer um leproso ser curado. E por que ele pode? É porque ele quer sair curando as pessoas simplesmente? Não, porque esse é um sinal do reino. É Deus dizendo no tempo presente que lá no mundo vindouro a morte foi vencida, o pecado foi vencido, a doença foi vencida, porque Deus fez o coxo saltar lá, o cego ver lá, então Ele pode fazer aqui para sinalizar a realidade do seu reino. Aí é por isso que um cristão faz caridade, é por isso que um cristão doa ao pobre, é exatamente por isso. Quando um cristão ajuda e se compadece de uma pessoa vulnerável, qual é o recado que ele está entregando? Que um dia Deus vai acabar com toda a fome. Que um dia Deus vai acabar com toda injustiça. Por isso, cada ato cristão que é feito na história é um ato que sinaliza o reino de Deus. O reino de Deus. Porque nós operamos por essa realidade. Pois então, não sei se você sabe, nós acabamos de ler dois capítulos aqui com profecias sobre um grande final, derradeiro e definitivo conflito. É a última guerra. Mas esse texto que nós lemos é a base para um outro texto que também descreve a guerra de Gog e Magog na Bíblia. Apocalipse. Apocalipse fala da guerra de Gog e Magog. Exatamente a guerra que está em Ezequiel. E ainda dá o lugar histórico, temporal, de quando ela vai acontecer. Abra sua Bíblia, Apocalipse 20. Apocalipse 20, verso 7. Irmãos, apenas por uma questão de honestidade teológica, me permitam, né? Vocês sabem disso. Eu, particularmente, sou pré-milenista histórico. O que significa pré-milenista histórico? Eu acredito que a volta de Jesus, o retorno de Jesus, a parousia de Jesus, inaugura um reino que nós chamamos milenar. E que esse reino milenar, sejam 1000 anos literais ou não, é um período de governo messiânico terreno, em que Israel vai ter recuperado e restituído todas as promessas de Deus para ela. Os santos ressuscitarão com Cristo na primeira ressurreição e reinarão com Cristo durante esses 1000 anos. Lembrando que esses 1000 anos, a vinda de Jesus acontece depois de uma batalha global, não é a de Gog e Magog, mas do Armagedon, que vai ser a próxima mensagem. E essa batalha final, com exércitos, e aí são exércitos dos dois lados, ok? Quando encerrada, Cristo encerra essa batalha com a sua vinda, ele cumpre o papel davídico, lembra? Davi era dado às batalhas, o Messias vem para batalhar, Jesus dessa hora, a gente não vem Jesus, paz e amor, ok? Jesus vem com as suas vestes salpicadas do sangue das nações, numa franca batalha contra os povos, e o seu reino é inaugurado com um grande jantar, que é as bodas do Cordeiro. E aí nós temos início a uma era messiânica. Está aí em Apocalipse 19 e Apocalipse 20. Mas veja o que interessante. Quando esse reino milenar, repito, se 1000 anos literais ou simbólicos, nós não sabemos, mas sabemos que é uma era messiânica, você tem que se perguntar, quem é que habita e está reinando com Cristo nesse período? Nós reinamos com Cristo, mas existe um povo remanescente que sobreviveu à grande tribulação, não se submeteu ao sistema da besta, do falso profeta, gente que não abraçou esse sistema maligno e que por alguma razão sobreviveram ao período tribulacional e estão populando o reino milenar. Eles não são ressuscitados. Nós somos. Eles não. Se reproduzem, têm filhos, crescem aqui, se multiplicam, povoam as nações, desfrutam do governo de Cristo e de nós corregendo com Ele. Olha que interessante. Mas quando se encerra a história da era milenar,
Olha o que acontece aí, Apocalipse 20, verso 7. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão, lembrando que ele está aprisionado durante esse período da era messiânica, e ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra. Olha, essa frase, ele saiu para conspirar e juntar as nações, obviamente remete à batalha de Gog e Magog, quando Gog reúne as nações para uma conspiração contra o povo de Deus. E aí está descrito literalmente, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a batalha. Qual batalha? A batalha que nós descrevemos lá no capítulo 38 e 39 de Ezequiel. O número desses é como a areia do mar. Na descrição de Ezequiel, é como uma grande tempestade. Marcharam então pela superfície da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada, exatamente como está lá em Ezequiel. Porém, tem alguma batalha agora? Tem algum exército reagindo? Não, Deus comprou a briga, que é Deus que vai entrar nessa guerra. Deus não vai nem deixar eles chegarem. Verso 9, é o finalzinho. Porém, desceu fogo do céu e os consumiu. O diabo que os tinha enganado foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde já se encontra a besta e o falso profeta. É importante destacar, né, gente, que o diabo não é o administrador do inferno. Então, ele não fica lá no inferno. Opa, chegou mais uma alma, um caldeirão, aquelas coisas lá. Para quem não sabe, isso é uma descrição da Divina Comédia, né, de Dante Alighieri, né, um mito medieval, que descreve o inferno e o diabo lá no inferno, né, comemorando as almas chegando. Tem um monte de crente aí, medieval até hoje, que acredita que o diabo está no inferno comemorando as almas penadas que chegam lá. Gente, o inferno também é para o diabo teme o inferno. É importante, você acabou de ler aí. Ó. Ele foi lançado, olha lá, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Por exemplo, foi lançado, ele não estava lá administrando? Não, gente, foi lançado. Onde já se encontravam lá antes, né, a besta e o falso profeta, que já tinham sido punidos na guerra do Armagedon. E serão atormentados de dia e de noite para todo o sempre. Igor, tem uma lógica total. A lógica com Ezequiel é total. Veja que impressionante. Repito, Ezequiel 37, lembra? Restauração do povo e ressurreição. Olha a lógica. Restauração e ressurreição. Reino messiânico, Ezequiel 37, Davi é coroado rei, final de Ezequiel 37. Guerra de Gog e Magog depois do reino messiânico. Derrota final do inimigo, proteção do povo de Deus. E aí, Ezequiel capítulo 40, até o final, 48, aparece a descrição do santuário de Deus na terra. Que é exatamente o que acontece em Apocalipse 21, depois do reino milenar e da guerra de Gog e Magog. Depois de Gog e Magog tem um juízo final e a nova Jerusalém que desce do céu como santuário de Deus. É a voz que João escuta. Eis o santuário de Deus com os homens. O drama é o mesmo. Mas, deixando um pouco a escatologia de lado, quero lembrar os irmãos que aqui tem alguns padrões. A linguagem militar, a linguagem bélica, a linguagem de batalha do que nós lemos aqui, ela é muito elucidativa. Por quê? Porque é um padrão de como cristãos travam suas guerras todos os dias. Lembre-se disso. Número 1, inimigos conspiram. Saiba disso. Inimigos conspiram. Inimigos espirituais conspiram espiritualmente. Mas, apesar do inimigo conspirar, Deus cria armadilhas. Deus usa muita gente por aí como isca para os seus planos. Péssimas escolhas, péssimas decisões, pecados. Se Jesus entrar nessa equação, Jesus pode muito bem usar você como uma belíssima armadilha para ele dar o golpe que ele tem que dar no seu adversário. Porque enquanto os inimigos planejam saques, Deus planeja roubar os saqueadores. Enquanto os inimigos fazem os seus planos, Deus tem planos para os seus inimigos. E por fim, Deus ele é glorificado quando o seu inimigo é derrotado. Quando o seu inimigo é derrotado, Deus é glorificado. Eu me lembrei agora, caminhando para esse fim da mensagem, para manter a tradição nerd desse púlpito, de um trecho de O Senhor dos Anéis, do diálogo de Sam com Frodo, quando ele está caminhando para Mordor. Você lembra? Gente, você tem que imaginar, são dois hobbits, com saudade do condado, com saudade lá de Minas Gerais. Ok? Saudade da roça, do pão de queijo, do feijão tropeiro, do torresmo.
E agora estão naquele inferno chamado Mordor, aquele cheiro de enxofre, aquele lugar seco, árido, escuro, trevas, orques, demônios, Nazgûl, todo tipo de mal concentrado no mesmo lugar. O fardo do anel está cada vez mais pesado para Frodo, Sam está arrastando, estão se arrastando para chegar no Monte da Perdição, e de repente naquele cenário de total perplexidade, abandono, tristeza, melancolia, cansaço, exaustivo, eles não têm mais força para a jornada, para acabar a jornada do anel. De repente o Sam olha para o Frodo e diz: Frodo, olha que coisa louca, é como nas grandes histórias, Senhor Frodo, aquelas que realmente importavam, cheias de escuridão e perigo, e às vezes você não queria saber o final, lembra? Porque como o final de uma história como essa poderia ser feliz? Como o mundo poderia voltar a ser como era quando tantas coisas ruins aconteceram? Mas no fim, Senhor Frodo, é apenas uma coisa passageira essa sombra. Até a escuridão um dia deve passar. Um novo dia virá. E quando o sol brilhar, brilhará com mais clareza. Essas eram as histórias que ficavam com você, que significavam algo, mesmo que você fosse pequeno demais para entender o porquê. Amém? Vamos orar. Tem que dizer amém depois de ler Tolkien, viu, gente? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor continua iluminando o teu povo com esperança. Como é bom saber, ó Deus, que um dia o Senhor derrotará toda a guerra. Em uma única batalha, o Senhor derrotará toda a guerra. Em uma única batalha, o Senhor destruirá toda conspiração contra ti e o teu povo, Senhor. Pai, nós louvamos o teu nome, nós não tememos nenhum plano oculto feito a portas fechadas. Nós não tememos, Senhor, porque sabemos que tu és o Deus que tem a maior das conspirações, o maior dos planos. O Senhor continua sendo regente da história e continua seguindo o mesmo padrão. O Senhor é o Deus que usa da força do inimigo para glorificar o teu nome. O Senhor converte as conspirações, as incursões do nosso adversário para no fim ser glorificado. E nós somos o povo que espera. Nós somos o povo que olha para a feiura dos conflitos e da violência no presente século, numa ardente expectativa de que um dia o Senhor dará conta de tudo isso. Por enquanto o Senhor tem sustentado e segurado as pulsões dos homens malignos e a sua fome e sede por poder. Mas eventualmente o Senhor solta um desses, para mostrar o quão vulneráveis nós somos. Mas ao mesmo tempo sabemos que eles não podem fazer tudo o que planejaram, porque eles não podem conspirar contra os teus planos supremos. E os teus planos serão vencedores, Senhor. A nossa alma se aquieta no que o Senhor planejou. A nossa alma espera o triunfo final do Filho de Deus, quando o Senhor abrirá a cortina e revelará quem é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Prepare-se para a ceia do Senhor, meu irmão.